A poesia é doce e útil, dizia Horácio, retratando a longa discussão que atravessa a história ocidental a respeito das funções da literatura. Kant, Hegel, Sartre e Heidegger foram alguns dos pensadores que se dedicaram a este polêmico tema. Muito antes disso, Platão já havia advertido para o perigo que a literatura representa. Ao apelar às emoções, a poesia leva o homem a agir por suas paixões. E para ele, isso quer dizer que os poetas eram temidos e deveriam ser expulsos da República. A literatura, especialmente a boa literatura, é capaz de propiciar cidadãos melhores? É uma boa pergunta. Qual a importância das narrativas literárias para a formação dos juristas? Afinal, um livro tem o poder de transformar a vida de uma pessoa? Literatura e emancipação, este é o tema do programa de hoje. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento estarão a partir de agora debatendo aqui conosco. Através de obras literárias, vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos abordar o tema Literatura e Emancipação. E para isso recebemos no estúdio nosso convidado especial de hoje, Nelson Camata Moreira, professor de Direito da FDV, Espírito Santo, Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e André Caran Trindade, professor de Direito da IMED e presidente da Rede Brasileira de Direito e Literatura, que é um dos nossos apoiadores, né, deste programa. Sejam bem-vindos e, falei por último, você que é presidente da Rede e apoiador, enfim, da nossa Direito e Literatura, começo por você. Agradecer a oportunidade de rever, então, a Catherine, que a gente sempre se encontra nos bastidores, mas esse ano ainda não tinha participado de nenhuma gravação, e meu querido Nelson Moreira, lá da FDV, que é a nossa parceira, já não é mais um convidado especial, porque ele está mais presente aqui, que muitos de nós já é associado. O livro que eu trouxe para essa discussão, que é uma discussão importante, que é uma discussão complexa, né, que é uma discussão que a gente, de alguma maneira, vem tangenciando, sempre contornando, mas não tem parado para enfrentar, e que eu tenho tentado aprofundar nesse último semestre, assim, algumas pesquisas, é ilustrada a partir de um livro que eu costumo, não é a primeira nem a segunda vez, né, vai dizer o Lênin que eu trago, que é O Leitor, do Schilling, né, escrito por um jurista, Nelson, né, conhecido na área do direito constitucional alemão, mas que terminou sendo mais conhecido pelos romances que escreveu aí nos últimos 20 anos, o que não significa que não seja, né, um grande constitucionalista, enfim, com cátedras nos Estados Unidos e na Alemanha. É um texto que trata da Segunda Guerra, mas a Segunda Guerra não é o centro da história, né, é o grande contexto, isso é uma coisa assim, não é mais uma história sobre o Holocausto, que é uma coisa interessante, onde no fundo ele está discutindo responsabilidade e julgamento, para a gente usar aqui a questão da Hannah Arendt, que é o nome de uma das personagens, chama Hannah. Por que esse livro para discutir essa matéria? Muito rapidamente, a gente já fez várias discussões de outros temas, né, com esse mesmo texto. É um menino de 15 anos que se relaciona com a Hannah, que tem 20 anos mais do que ele, num contexto depois da guerra. Ele não sabe do passado dela. O passado é que ela foi guarda em um campo de concentração. Ela não sabia ler e ele não sabia que ela não sabia ler. Então, entre as atividades sexuais, aquele amor platônico dele, eles tinham relações. As relações terminam, ele vai estudar direito, passam-se mais de 10 anos, e quando ele entra nos julgamentos, depois pós-Nuremberg, se depara com a Hannah sendo julgada. Por questões contingenciais que não nos importam, ela é condenada à prisão perpétua e vem a cumprir 18 anos, quando é anistiada, enfim, ganhar um indulto. Nesse período, ela aprende a ler na prisão. E a primeira leitura que ela faz são todos os livros, toda a literatura do testemunho, para tentar, de algum modo, compreender a maldade naquilo onde ela não via maldade. E aí a frase que me fez lembrar desse livro, Lênin, é a seguinte, o narrador diz:
analfabetismo é menoridade. À medida que Hannah tiver a disposição de aprender a ler e a escrever, der o passo da menoridade para a maioridade. Um passo de esclarecimento. Só quando ela tem contato com esses livros, depois de aprender a ler, que ela adquire consciência de tudo aquilo que acontecia, no dia que ela vai sair da prisão, ela se suicida. Só aqui já seria um bom argumento aí para discutir, né, qual é o potencial emancipatório que os livros nos trazem. Aprender a ler, compreender e entender literatura é uma espécie de gênesis, né? Que no princípio era o verbo, quer dizer, tem que nominar as coisas. Se você não sabe nominar as coisas, se você não compreende o mundo, que mundo é esse que você não compreende? Esse me parece um toque fenomenal. Agora, para eu queria o nosso retomar... tema, né? Emancipação e literatura, né? Eu Diga, queria Catherine. retomar um ponto, né, que ficou mais claro no filme, que se fez, né, que o primeiro contato com a literatura é através do namorado, né, Perfeito, que depois perfeito. jurista, que lê para ela e que depois manda para ela para a prisão fitas daquilo que ele leu. E aí, a partir da De audição, forma- ela começa a... Exatamente. Só que ali se vem um segundo problema, né? A responsabilidade e a bondade dele, né? Porque no final, quando ela sai, ele diz para ela que ele não a quer. Exato. E é aí que ela se suicida. Sim, Então, sim, ele fica com essa... E também ele não fez a declaração antes que Claro. a livrasse, né? Claro. Da condenação. Então, tem todo esse negócio... Não contou que ela era Ele teria o analfabeta. poder para Ele não absolvê-la, contou, né? ele poderia ter absorvido. Então fica esse enigma. Porque como ela é que esse assina homem um culto- documento, ela assina, ela Ela diz assina um documento que ela- se responsabilizando integralmente por algumas mortes. Então eu acho que aí nós já Mas temos uma coisa muito interessante, né? Qual é o livro que você trouxe, O Catherine? livro que eu trouxe, na verdade, são dois. Dois. E o Thomas Mann, Morte em Veneza, né, que é uma novela e um Deixa filme. ele firme assim para aqui o nosso... Uma novela é um filme muito interessante sobre a homossexualidade, né, sobre a paixão tardia de um homem adulto, mais que adulto, que no final da vida se apaixona por um jovem efebo, angelical, maravilhoso, lindo, em Veneza, justamente. E tomado por essa paixão dionisíaca, né, de só olhar para esse menino, ele não consegue, embora saiba que tem uma epidemia de tifo, ele não consegue se desprender, viajar para casa para se salvar dessa doença e vai morrer, né, nessa adoração desse jovem. E aí o filme mostra a degradação física, moral, não se sabe muito bem o que é física, moral, né? Fica muito em suspenso. Então, para completar esse problema, que tipo de degradação, se é que há degradação, né, nessa paixão, eu trouxe o ensaio, né, sobre o casamento do Thomas Bernhard, do Thomas Mann, que é muito interessante porque, de um lado, Thomas Mann avança uma série de temas depois de Freud que mostram que a constituição humana é totalmente ambivalente com relação às escolhas sexuais, que, portanto, haveria uma boa razão para a emancipação da homossexualidade, de resgatá-la da monstruosidade, como diz Thomas Mann, mas depois ele dá uma série de guinadas muito habilidosas, né? Introduzindo figuras literárias, né, nos quais isso leva a uma degradação moral, né? Aí ele vai arrolar uma série de coisas que não seriam tão bem, né? O homoerotismo, diz ele, contradiz a constância, o fundamento, a procriação, a sucessão das gerações, etc. Aí a gente poderia perguntar, e o celibato não contradiz as mesmas coisas? Pois é. Né? Então, mas ele faz isso tão habilidosamente porque ele atribui todos esses negativos a figuras ficcionais dentro dos romances dele, né? E no final, ele dá uma guinada de volta, dizendo que no fundo, o que é sagrado no casamento é a união de destinos, que de uma certa forma, mostra que, bom, então se é uma união de destinos, se tem dois homossexuais que se encontram, então eles se unem no destino, eles podem ter as mesmas qualidades morais. Então, é muito interessante, sobretudo à luz do que presenciamos recentemente com o nosso Fachin, né? Que
teoricamente, a gente pode ser muito emancipatório, mas depois a gente esbarra, né, diante da lei, dos costumes, das convenções. Da própria Sabatina, que da vai própria perguntar Sabatina, isso, né? Depois a gente retorna, eu quero ouvir o Nelson. Sim, eu gostaria de saudar, né? Sempre é bom, porque apesar de ser um convidado especial que sempre frequenta, mas eu nunca me esqueço de agradecer as suas lições, professor, e saudar também ao amigo André e a Catherine, e essa oportunidade de estar aqui debatendo. A obra escolhida foi Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, né? E um livro bastante conhecido, escrito em 62, que se tornou ainda mais conhecido a partir de 72, quando o Stanley Kubrick fez a versão para o cinema, transformou num filme. E o Laranja Mecânica é um dos ícones da chamada distopia, né? Ao lado do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e do 1984, do George Orwell, que descreve um modelo de sociedade e de Estado que rompe com determinadas utopias e trata o indivíduo de uma forma um pouco mais forte e podadora da liberdade, né? E até com possibilidade de alusão ou alusões ao Estado totalitário. O Laranja Mecânica conta a história de um grupo de jovens, 4 jovens especificamente, liderado por um que é o narrador, inclusive, que é o Alex. E esses jovens, que na verdade são adolescentes no livro, eles têm como diversão e como prazer pregar e praticar a violência com o corpo das pessoas, violência com o patrimônio das pessoas. Eles praticam furtos, praticam roubos, praticam estupros, praticam violências com pessoas com andarilhos, enfim. Então, todo tipo de violência. Todo tipo de violência. Até a expressão clássica do livro é a ultra-violence, a ultra-violência, que é o horror show, né, que para eles é uma coisa fantástica. Então, o livro é basicamente dividido em 3 partes. A primeira parte são as andanças dele pela cidade, dessa gangue, né, se deparando com outra gangue e entrando num duelo e saindo feridos, invadindo a casa de um senhor, estuprando a sua esposa e agredindo esse senhor e deixando completamente lesado e lesionado essa pessoa. Depois, a parte final, ele invade a casa da Senhora dos Gatos e o Alex, que também não era um sujeito muito bom para os próprios colegas, acaba sendo traído pelos colegas e preso. A segunda parte do livro é a prisão, até então um tratamento tradicional, digamos assim, do Estado, mas há uma inovação que está sendo testada naquele período, que é o tratamento Ludovico, que o Alex é submetido, né? E esse tratamento é basicamente a exposição a cenas de violência, com um fundo musical de músicas que o Alex adorava, músicas clássicas, né? E toda vez que ele se deparava com essa violência, era injetado substâncias nele e um tratamento psicológico que deixavam o Alex num estado de total dor, né, e dificuldade de enfrentar. Depois desse tratamento, que durou 15 dias, as pessoas acham que ele está curado, e aí ele vai para a sociedade. A última parte dele é o enfrentamento da sociedade. No primeiro momento, sob a influência desse tratamento, ele não conseguia mais ser violento, mas por um motivo de um acidente, que ele se joga de uma janela, ele acaba sendo tratado no hospital e os efeitos desse tratamento acabam, e aí ele volta à condição daquele velho Alex que adora a violência. Exatamente. O Alex é sem lei, né? Não é por nada que o nome dele chama Alex, né? O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre literatura e emancipação. No próximo bloco vamos tentar esclarecer quais são as funções atribuídas à literatura. Nós já voltamos.